No mundo inteiro, em qualquer país, seja numa cidade superdesenvolvida ou na mais pequenina das aldeias, todos passam por isso. A época que vai dos 12 aos 18 anos pode ser bem legal, divertida, inesquecível, mas também um bocado complicada. Nesse período você deixa de ser criança para transformar-se em adulto. Enormes e significativas mudanças começam a acontecer. A princípio pode ser duro para você entender, adaptar-se, e fica mais difícil se ninguém conversa com você sobre o assunto. Um dia gosto de mim, no dia seguinte me odeio. As transformações que já estão ocorrendo ou ainda vão ocorrer com você são normais. É um período de muitas mudanças físicas e emocionais na vida do jovem. Às vezes há momentos em que você questiona se está se desenvolvendo na hora certa e da maneira certa. É uma fase apropriada para divertimentos, pois agora você tem a liberdade de desfrutar novas atividades sem a presença de seus pais. A adolescência também pode ser uma época de solidão, principalmente se os seus amigos fazem o que você não quer ou não pode fazer. Um dia acho que estou bem, outro dia me acho ridícula. É travada uma luta interior, porque seu corpo está amadurecendo mais rápido que sua personalidade, maturidade ou experiência. Seu organismo já tem condições de procriar, mas você ainda não está pronto para sustentar uma família, como fazem seu pai ou sua mãe. Portanto, esta é uma época para esperar, aprender, observar e amadurecer. Nosso corpo é admirável. Mas até que ponto você realmente o conhece? Quantas mudanças ocorrem no corpo de uma garota no período da adolescência? Não precisa ficar sem graça. Essas mudanças acontecem com todo mundo. Durante o período da puberdade, o corpo da garota sofre várias transformações. Redistribuição da gordura do corpo, assumindo contornos mais suaves e delineados. Definição dos quadris, que tomam mais forma e ficam redondinhos. Início do ciclo menstrual. Alteração no timbre de voz, que torna-se mais cheia e forte. Desenvolvimento dos seios, que tornam-se arredondados e macios. Ficam sensíveis e com os mamilos doloridos. Bem que eu achei que isso não ia dar certo. Quantas mudanças ocorrem no corpo de um garoto no período da adolescência? Alguma coisa está acontecendo. Geralmente, os meninos entram na adolescência amadurecendo 1 ou 2 anos mais tarde que as garotas. Os músculos enrijecem e ficam mais fortes. A fisionomia torna-se mais máscula e a voz engrossa. Às vezes emite sons estranhos, ora estridentes, agudos, ora mais graves. Pelos aparecem nas axilas, na região púbica, pernas, braços, peito e barba surge no rosto. Olha só, preciso ir para casa fazer a barba. A turma vai morrer de inveja. Uma faz tchum, outra faz tchan e tchan 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 tchan. O pênis e os testículos crescem consideravelmente durante a adolescência. Estou virando homem de verdade. Deus dedicou carinho especial na delicada e complicada elaboração desta máquina que é o corpo humano. O salmista Davi descreve isto no Salmo 139. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, e eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei isso com todo o coração. Você aceita a si mesmo? Você já desejou ser igual a algum colega? Há algo em seu corpo que você realmente não gosta? Você conhece alguém que se sente inferiorizado devido à sua aparência? Você se sente à vontade de maiô ou calção de banho? Você fica constrangido quando tem que responder alguma pergunta diante da classe? Você se aceita como é? Você aceita sua aparência? Você se considera inteligente? Você se considera talentoso? Você aceita seus pais como realmente são? Você aceita a condição financeira de sua família? Você se considera uma pessoa saudável? Você sente ciúmes de seus amigos? Você sente inveja de seus amigos? Você tem muitos amigos? Você se considera uma pessoa popular?
Espelho, espelho meu, haverá alguém mais feio do que eu? Aprender a amar-se é um desafio. Começa na infância, fica mais forte, mais real na adolescência e continua na idade adulta. Aceitar-se a si mesmo é concordar em ser a pessoa que sou, concordar em ter as habilidades pessoais que possuo, concordar em viver respeitando as limitações que me foram impostas. Vencer este desafio torna a vida de uma pessoa mais agradável, bem melhor. Desde criança, nos são passadas figuras que nos forçam a criar padrões de autoimagem que muitas vezes não se encaixam conosco. A Barbie ou a Xuxa são as bonecas modelo de várias garotinhas, sempre lindas, arrumadinhas, super paqueradas, um sucesso. Socorro! Os heróis da TV são invencíveis, valentes, bonitos e nunca enfrentam o fracasso. Sou um pássaro? Não. Sou um avião? Não. Sou o Super-Homem. As pessoas valorizam umas nas outras. Capacidade sexual, aparência física, um visual sem defeitos, habilidades naturais, esportes, estudos, esperteza, riqueza, posição, família frente à turma, inteligência. Do ponto de vista das pessoas em geral, estas características levam a ter mais sucesso, mais aceitação popular e mais felicidade. Uau! Que gato! Você sabia que comparação é um grande perigo? Pois seu padrão provavelmente é sempre elevado, exigente demais e você nunca estará satisfeito consigo mesmo naquilo que conseguir atingir. Uma pessoa nunca será igual a outra. Ah, se eu fosse assim... Interesse excessivo por roupas, cuidado exagerado com a aparência, só podem oferecer afirmação pessoal por pouco tempo, pois você logo se frustrará e precisará cada vez mais de roupas novas, constantes mudanças no visual e assim sucessivamente, num círculo vicioso. A maioria dos adolescentes sente-se só no mundo. Julgam-se incompreendidos pelos pais e por muitos adultos. Consideram-se desinteressantes, desajeitados, não aceitam seu visual, colocam em dúvida sua inteligência, habilidades e charme pessoal. Têm dificuldade em aceitar elogios, não conseguem amar-se, então têm dificuldade em amar a Deus e aos outros. Se eu tivesse a moto, também teria a garota. Você pode escapar do precipício da inferioridade. Lembre-se que você não está só. Centenas de outros adolescentes têm problemas iguais aos seus. Encare seus problemas de frente. Concentre-se em seus pontos fortes para compensar o que considera falhas. Procure desenvolver atividades, atitudes que façam com que se sinta bem consigo mesmo. Tenha amigos verdadeiros. Eles podem ajudá-lo a elevar o conceito que você tem de si mesmo. Deus o conhece profunda e intimamente. Ele o criou de forma sobrenatural e maravilhosa. Ele se preocupa mais com suas qualidades interiores do que com as exteriores, porque a sua alma é eterna, mas o seu corpo está limitado ao tempo. Deus quer que encaremos positivamente tanto nossas habilidades e talentos, quanto nossas falhas, derrotas e fracassos. Quando as encaramos de maneira certa, crescemos como seres humanos. Escapamos da inferioridade quando temos respeito por nós mesmos, conhecemos nossas limitações e aprendemos a distinguir que muitas vezes o que nos é apresentado como sendo o máximo pode não combinar com nossa personalidade, aspecto e capacidade. Saiba que Deus não terminou sua obra em você. Há muito caminho ainda até você atingir níveis maiores em seu potencial. Procure corrigir suas falhas físicas e intelectuais. Aceite e trabalhe as possíveis de serem modificadas. Agradeça a Deus pela maneira como Ele o criou, por você ser a pessoa que é, e coopere com o Senhor no desenvolvimento das qualidades de sua alma. O grande propósito do namoro é oferecer uma chance para que um jovem e uma jovem se conheçam e desenvolvam uma amizade, um companheirismo. Conhecer-se como? Descobrindo como é a personalidade, o temperamento um do outro.
se têm afinidades, entendimento mútuo, se combinam em diversas áreas, como nível econômico, cultural, familiar, religioso, faixa etária e outros. Para o amor se desenvolver leva tempo. Tempo para conhecer a pessoa, seus hábitos e caráter. Para o amor, o tempo é o maior amigo. É necessário tempo para observar uma porção de coisas na outra pessoa. Se ela é paciente, como reage às suas fraquezas, como age quando sua vontade não é satisfeita, se é organizada ou descuidada, como reage à autoridade dos pais, como reage aos problemas da vida, se é preguiçosa ou ativa, se é amiga, honesta, possessiva ou ciumenta, se estabeleceu alvos futuros ou é desanimada, apática. O que pensa sobre Deus? Bem, mas fica uma pergunta. Como escolher entre tantos? Vamos ver algumas dicas. Se você encontrar numa só pessoa todas essas qualidades, não a deixe escapar. Será que um dia ele vai deixar de ser tão criança? Um namoro prematuro traz vários perigos, entre eles a dificuldade em controlar os impulsos sexuais. A sociedade encoraja o jovem a explorar sexualmente sua garota ao máximo. Se ele não tiver relação física, não será considerado machão, mas sim um fracasso. Porém, um jovem com mais maturidade não sente tanta necessidade de autoafirmação. É mais seguro. Não seria muito bom para uma garota começar um namoro antes dos 16 anos. Os rapazes amadurecem 1 ou 2 anos mais tarde, com 17 ou 18 anos. Por que não bater um papo aberto, legal, com seus pais a esse respeito? Conte o que sente, o que pensa sobre o namoro. Durante a conversa, procure não elevar a voz e nem diga que eles não entendem nada mesmo. Procure compreender que, se eles impõem regras, é para ajudá-lo e protegê-lo até que se torne responsável. O argumento mais convincente para eles é exatamente este: que você se torne confiável e responsável. Se você agir com maturidade, seus pais o tratarão com mais confiança. Não tenha pressa em amarrar-se a um gato ou uma gata. Aproveite sua adolescência, desenvolva boas amizades, passeie, converse com pessoas interessantes, use e abuse da boa leitura e viva a vida. Meu coração sai aos pulos quando o vejo. Veja o que alguns adolescentes consideram como amor verdadeiro. Amar é ser capaz de pedir perdão e saber perdoar. Amar é ser capaz de ter os mesmos sentimentos de dor e felicidade da pessoa amada. O amor está disposto a sacrificar-se pela outra pessoa e ter paciência e consideração com suas falhas e mancadas. O amor ouve e considera as opiniões daquele que ama. Amar é ter a capacidade de viver toda a vida ao lado de uma só pessoa. O amor é capaz de esperar o casamento para demonstrar toda a afeição física e emocional. O amor é capaz de resolver brigas e conflitos. O amor sabe resistir ao fato de não ser correspondido. Que gatinho! Chocante! A paixão pode surgir de repente, como um raio que corta o céu. Uma pessoa apaixonada começa a viver nas nuvens, sonhando, fora de órbita e da realidade. A paixão acontece porque você achou o gatinho ou a gatinha o máximo, sem ter a mínima ideia de suas qualidades e defeitos. Quando o tempo vai passando, você percebe que para o apaixonado, o visual da outra pessoa é fundamental. Procura estar sempre agradando para não decepcionar o outro e gosta muito de estar com a outra pessoa pela excitação sexual que ela provoca. A atração é mais física do que emocional e intelectual. É intensa
e de pouca duração. E você começa a perceber que, para quem ama, o relacionamento total é mais importante do que apenas a atração física. Há muita afinidade, interesses, alvos, valores, atividades em comum ou mesmo apenas um bate-papo. O amor cresce devagar, como se fosse uma árvore. Continua crescendo mesmo depois de perceber que a outra pessoa dá suas mancadas. O amor está interessado no bem-estar e felicidade do outro. Vivemos em um mundo em que a mídia tende a controlar nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. É fácil sermos influenciados por uma novela, filme, revistas pornográficas, outdoors e até por uma conversa picante com os amigos. Tudo isso pode desencadear no encontro entre um homem e uma mulher a explosão dos desejos contidos, até então controlados. Há um fato curioso a respeito dos estímulos sexuais. As carícias tendem a evoluir, e quanto mais se vai adiante, mais os desejos aumentam. Cada vez os estímulos precisam ser mais ousados, profundos e diferentes para darem satisfação. Se não dermos um basta, um dia não aguentaremos a força incontrolável do desejo e acabaremos transando sem pensar nas consequências futuras. Querida, mas o que há de mal nisso? Deus é claro na sua palavra a nós, que diz em 1 Tessalonicenses 4. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e livres de imoralidade. Que cada um saiba controlar o seu corpo de um modo que agrade a Deus, com respeito e não com paixão sensual, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Sabemos, portanto, que praticar o sexo antes do casamento prejudica nossa amizade com Deus. Mas também há outras consequências. O risco de uma gravidez indesejada, de um aborto, está sempre presente. O sexo pré-nupcial corrói a confiança mútua no relacionamento e acaba interferindo na comunicação do casal. Se o meu parceiro não foi uma pessoa fiel antes de se casar, guardando-se e ajudando-me a me guardar sexualmente para o casamento, quem garante que ele não fará o mesmo depois? O sexo pré-nupcial tira o brilho do relacionamento sexual no contexto do casamento. Um universo de prazer completo e livre, sem medos, culpas ou ressentimentos. Quando permitimos que nosso namorado acaricie as partes íntimas do nosso corpo ou nossos órgãos genitais, perdemos o respeito mútuo e prejudicamos a confiança que um deve ter no outro. Se um dia houver o rompimento de um namoro onde o sexo tenha sido praticado, este rompimento será muito mais doloroso e poderá haver problemas com ressentimento e amargura num relacionamento futuro, pelo fato de um dos parceiros já haver perdido a virgindade e o outro não. Eis algumas boas ideias que podem nos ajudar a nos guardarmos sexualmente para o futuro cônjuge. Não ficar no quarto do namorado com a porta fechada. Não ir para a casa da namorada quando todos estiverem saído e ela estiver sozinha. Não ir com o namorado ao motel, nem fazer viagens longas com ele noite adentro. Não assistir filmes nem vídeos pornográficos que possam provocar excitação sexual. Não acariciar o namorado por baixo da roupa. Não se isolar com a namorada, mas ter vários amigos e participar de várias atividades com eles. Procurar manter sempre um diálogo aberto e constante com os pais. Manter o contato com Deus pela leitura e meditação na Bíblia, orar e frequentar uma igreja. E lembrar, não sou a única jovem do mundo que está disposta a permanecer virgem até o casamento. Pense bem nos benefícios que terá ao esperar para ter sexo apenas no contexto do casamento. Planeje seus encontros, seja criativo, ocupando o tempo com atividades diferentes. Não se julgue suficientemente forte para enfrentar tentações sexuais. Evite permanecer sozinha com seu namorado por longos períodos de tempo. Faça um compromisso consigo mesmo e com Deus. Estabeleça os seus padrões e relacione-se com pessoas que tenham os mesmos padrões e valores que você. Ele não perde por esperar. Quando o namoro termina, a dor é muito grande. Não posso viver sem você. Mas não procure fazer com que o outro mude de ideia.
ele apenas se afastará mais de você. Aceite esta experiência dolorosa como parte do grande plano que seu soberano Deus tem para a sua vida. Se você se sentiu ofendido por sua namorada, perdoe-a. Se você a ofendeu, peça perdão. Se houve intimidade física entre vocês no namoro, é extremamente importante que vocês se perdoem. Cuidado para não se envolver em outro namoro logo após ter desmanchado o anterior. Não se afaste socialmente de suas amizades e não alimente sonhos e fantasias do passado. Procure conforto emocional e espiritual através de amigos, e especialmente através da palavra de Deus e da oração. Lembre-se, Deus está mais interessado em com quem você vai se casar do que você mesmo. Você quer ou não quer fazer parte da turma? A pressão do grupo é muito forte e determinante na adolescência, maior que qualquer influência de outras pessoas, pais ou professores. Os adolescentes desejam ser aceitos pelas pessoas que os cercam e que consideram importantes, e acabam cedendo às pressões. Não tenha coragem e determinação para serem diferentes. Muitos se tornam como biscoitos saídos de uma grande fábrica, todos iguais. Pensam exatamente como os outros pensam, falam como os outros falam, vestem-se de modo idêntico, fazem o que todos fazem. Oi, olá! Veja como eu estou linda! As pressões aparecem nas mais diversas situações, como a de Armando, que tem problemas de relacionamento com seus pais, e o seu amigo do peito o convida para fumar um baseado para esquecer do problema. Ou a de Kátia e Carlos, que estão numa linda praia, num maravilhoso final de tarde de verão. Começa a escurecer e pouco a pouco todos vão embora. Enquanto a lua surge vagarosamente no céu, linda e majestosa, rodeada de estrelas, Carlos pega seu violão e canta uma canção bem romântica para Kátia, que está abraçadinha a ele. Pinta um clima e ele pergunta: Que mal há em transarmos e selarmos o nosso amor? Ou então a situação de Tatiana, uma garota preocupadíssima com sua aparência e com roupas, que se veste como suas colegas, uma mini-saia justinha, um top coladinho, acessórios, tudo na última moda. O grande problema é que Tatiana é peso pesado e acaba parecendo ridícula. Por que agimos assim? Porque, apesar de às vezes nem mesmo acharmos ser o melhor, tomamos atitudes pressionadas pela turma, hein? Quando nos sentimos inferiores, temos receio de não sermos aceitos e de sermos ridicularizados. Sendo assim, preferimos ceder e nos entregar às pressões e ideias do grupo para sentirmos segurança e fugirmos de um possível deboche. quando consigo me aceitar, não preciso lutar para que os outros me queiram e me aceitem como sou. Vejamos o que Deus pensa desta nossa fraqueza. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança das suas mentes. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele. Há um exemplo na Bíblia de uma pessoa que não cedeu às pressões. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo do ódio do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Jaime, minha dificuldade está na área familiar e, sinceramente, preciso de alguém que me aconselhe e me ajude. Sou o filho mais velho de uma família com mais 2 irmãos. Há vários anos, meus pais vêm se desentendendo e brigando muito,
Quando não brigam, tratam-se friamente. Para mim, a situação é muito difícil. Ambos tentam envolver-me, acusando-me de gostar mais de um do que de outro, e até de não fazer absolutamente nada para ajudá-los. Estou completamente confuso. Às vezes, gostaria de ter outros pais. Chego a pensar que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo em nossa casa. Estou muito triste, quase sem esperança. Um abraço. Davi. O problema que Davi está enfrentando em sua família é comum a muitas outras pessoas. Nesta fase tão difícil, é necessário haver muito autocontrole para saber raciocinar, reagir e tirar proveito máximo de toda a situação. O primeiro conselho é: esteja certo de que Deus está andando ao seu lado neste momento de tanta angústia. Quando Deus vê que o desentendimento entre seus pais o tem deixado sem a segurança, aceitação e amor que você precisa, Ele mesmo preenche sua vida e o socorre nas suas necessidades. Durante toda esta crise, Ele sempre estará ao seu lado. O segundo conselho é: aprenda e tente ser um pacificador. Não seja um problema a mais em meio a toda essa situação dolorosa. E nem seja aquele que vai tomar a frente para resolver tudo. Empenhe-se para colaborar para uma solução. Seja paciente, tente ajudar, amar, compreender os pais e ser sensível às necessidades de ambos, procurando ser aquele que vai tentar trazer harmonia à sua casa. Procure ser imparcial. Assuma uma posição neutra. Ouça cada um procurando ser sensível, mas sem criticá-los. Não comente sobre quem você pensa ser o mais culpado. Sua grande influência na vida de seus pais não será como juiz ou conselheiro, mas sim como alguém que os ama e compreende. A identidade sexual de uma menina é em grande parte definida pelo pai. Se a garotinha cresce tendo um pai que a ama incondicionalmente, que mantém uma comunicação aberta, então ela se sentirá amada, segura e terá uma autoimagem satisfeita. Se, por outro lado, ficar em dúvida sobre o amor e aceitação de seu pai, procurará aquele amor em outros lugares e pessoas. Meu nome é Elisa. Quando eu tinha 14 anos de idade, namorei um rapaz de 18. Depois, de mais ou menos um mês, ele me disse que me amava e que se eu também o amasse, deveria provar transando com ele. Caso eu me recusasse, ele não conseguiria controlar seus desejos e então seria necessário que desmanchássemos o namoro. Bem, eu sabia que sexo fora do casamento era errado, mas também desejava muito manter o amor de meu namorado por mim. Eu não sentia a segurança do amor de meu pai e minha autoimagem era insignificante. E ali estava eu, bem em frente ao namorado a quem já me afeiçoara e pensava até amar, ouvindo que ele também me amava. Eu precisava manter aquele amor, e se a condição para tal era fazer sexo com ele, não me restava outra opção. Acabei finalmente me entregando. Mais tarde me senti tão culpada. Lembro-me de ter soluçado noites seguidas querendo minha virgindade de volta. Porém, ela tinha ido embora para sempre. Uma enorme solidão invadiu meu coração, mas não havia ninguém com quem eu tivesse coragem de desabafar. Meu pai? Nunca, nem pensar. Ele certamente me odiaria se tomasse conhecimento do que eu fizera. Bem, 2 anos mais tarde desmanchei com meu namorado, mas logo já estava com outro. O mesmo ciclo ocorreu com este e depois com mais outro. Não era irônico? A única coisa que eu buscava, um amor incondicional, e me era oferecido sob condições. Se você me ama, prove. Aos 21 anos, encontrei esse amor incondicional em Jesus Cristo. Ele me amou mesmo sendo eu pecadora e morreu na cruz por meus pecados para que eu pudesse ser sua filha e ele meu pai. Aceitou-me como eu era. Agora estou com 27 anos e por volta de 6 meses atrás tive uma experiência muito marcante. Estava me sentindo muito sozinha novamente naquela noite e percebi que era sozinha por parte de pai. Sabe aquela solidão proveniente do fato de não poder ligar para ele em meio a problemas e ouvi-lo dizer que me compreendia e estava disposto a ouvir-me. Nessa noite em especial, Deus dirigiu-se a mim de forma tranquila, fazendo-se presente. Com lágrimas escorrendo meu rosto, eu lhe perguntei: "O senhor aceita ser meu pai?"
Estar ao meu lado quando eu precisar conversar, ouvir as minhas aflições? Uma gostosa certeza invadiu meu coração. E o que há de mais maravilhoso no fato de Deus ser meu Pai é que Ele está ao meu lado o tempo todo e nunca me abandonará ou deixará de me amar. E aí, pensei em alguma jovenzinha que naquela mesma noite poderia estar perdendo sua virgindade por estar procurando amor e aprovação de seu pai. Puxa vida, como eu gostaria de poder fazê-la compreender que não é por aí. Lembro-me também de mim, muitos anos atrás, em busca do amor de meu pai. Mas em Jesus me achei, ou melhor, fui achada e amada para sempre. Uma vida realizada e feliz começa com Deus. Ele oferece uma vida com propósito, amor, paz, segurança e vida eterna. Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O homem é pecador e o seu pecado o separa de Deus. Pecar é não ser o que Ele quer que sejamos e não fazer o que Ele quer que façamos, pois todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. As tentativas humanas para chegar até Deus por suas próprias forças são totalmente insuficientes e ineficazes. Pois pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês mesmos, e por isso ninguém deve se orgulhar. Deus nos ama e deu seu Filho Jesus para que pudéssemos conhecer seu amor. Deus, em Cristo Jesus, nos perdoa e oferece vida eterna e realização completa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Você precisa entregar sua vida a Cristo, e assim atravessará a ponte e chegará a Deus. Num certo sentido, este é o fato mais importante. Para ter paz em seu mundo pessoal, você precisa arrepender-se de seus pecados e colocar sua fé em Cristo. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio de mim é possível chegar ao Pai. Se você fez esta oração, Cristo veio morar em sua vida e agora vive em você através do Espírito Santo. Submeta sua vontade ao Espírito Santo e Deus o capacitará a viver uma vida como você nunca viveu antes. Tantas transformações diferentes numa mesma fase de vida realmente não são fáceis de enfrentar e entender. Mas esperamos que você tenha descoberto mais sobre si mesmo e esta fase controvertida pela qual está passando. Que todas as mudanças físicas, os altos e baixos emocionais, as dúvidas, temores e ansiedades não o amedrontem e inibam, mas sejam motivos para fazê-lo desenvolver-se e amadurecer. Curta essa época, ela não voltará mais. E acredita em mim, você sentirá saudade. Muito em breve você passará a ser adulto. Então despeça-se da adolescência, certo de que, para você, ela valeu a pena.
corpo de uma jovem tem grande capacidade e funciona de modo especial. É capaz de produzir e sustentar uma vida humana até que esta esteja pronta para viver fora do corpo da mãe. Esse período que vai da concepção ao nascimento é chamado de gravidez ou gestação. O lugar onde o bebê se desenvolve chama-se útero. É mais ou menos do tamanho de uma pera e posiciona-se de cabeça para baixo no corpo da mulher. O útero é revestido por uma mucosa que contém centenas de pequenas veias que se entrelaçam. Essa mucosa prepara o ambiente para o óvulo instalar-se e providencia alimento para o embrião. O canal vaginal é uma espécie de túnel elástico que liga a parte externa do corpo da mulher ao útero. Mede de 7 a 10 centímetros de comprimento, mas como é um músculo, pode ser mais esticado, mais dilatado. Normalmente, as paredes do canal vaginal ficam encostadas uma à outra. A vagina recebe o pênis do homem e, através do processo de ejaculação, as células de esperma são depositadas na vagina e transportadas até a entrada do útero, que se chama cérvix. A mulher possui 2 ovários, cuja função é produzir os óvulos, e certos hormônios relacionados com a sexualidade e com o desenvolvimento de características corporais femininas. Cada ovário mede 5 centímetros por 2,5 e contém milhares de óvulos. O óvulo maduro faz sua viagem do ovário até o útero, através das trompas de Falópio. O ímen é a membrana que cerca e cobre a abertura da vagina. A ausência dele não prova necessariamente falta de virgindade. A área genital exterior da mulher é chamada vulva. Os 2 pares de lábios exteriores e interiores indicam a entrada da vagina. O clitóris é um órgão genital feminino extremamente sensível ao toque, localizado em frente e na parte superior da vulva. O corpo da mulher possui 3 aberturas abdominais. Vagina, cavidade onde penetra o pênis do homem durante a relação sexual. Ânus, abertura para o intestino grosso expulsar as fezes. E uretra, canal da bexiga que expele a urina. O pênis do homem é mais ou menos do tamanho de seu dedo indicador, um pouco maior ou um pouco menor, sendo, porém, mais grosso. Nele localiza-se um pequeno tubo, a uretra, que vem da bexiga e, através do pênis, leva a urina para fora do corpo. O outro propósito do pênis é levar o esperma do corpo do homem para o da mulher. Quando o menino nasce, a extremidade do pênis está coberta por uma pele chamada prepúcio. Ela pode ser puxada para trás a fim de expor a cabeça do pênis, a glande. Às vezes, um médico remove cirurgicamente parte do prepúcio quando a dilatação do mesmo não se processa espontaneamente, ou seja, em caso de fimose. A operação recebe o nome de circuncisão. Abaixo do pênis há uma pele em forma de saco solta que se chama escroto. Dentro do escroto existem 2 glândulas ovais chamadas testículos que na idade adulta atingem 3 a 4 centímetros de comprimento e é ali que o esperma é produzido. Atrás dos testículos há uma série de pequenos tubos entrelaçados onde o esperma fica depositado e amadurece. As células de esperma maturam e viajam através de um longo tubo e são guardadas na vesícula seminal, atrás da glândula próstata. Essa glândula produz um líquido grosso, cremoso, chamado sêmen, que percorre o pênis e entra na vagina da mulher durante a relação sexual através da ejaculação. Uma relação sexual entre um homem e uma mulher recebe o nome de coito. A principal razão de todas as transformações que a natureza efetua em você é para torná-lo de criança em adulto, a fim de que você encontre seu par, case-se e reproduza a espécie humana. Ainda bem que dar à luz não é coisa de criança. A natureza espera pacientemente passar a fase da infância e então, durante a puberdade, ela inicia o processo que vai prepará-lo para reproduzir.
São anos de muita atividade para sua mente e corpo, e quando adulto, você está pronto para gerar filhos. Na relação sexual, através da penetração do pênis na vagina, o homem deposita cerca de 250 milhões de espermatozoides na vagina da mulher. Eles vencem tenazmente um percurso de 12 a 18 centímetros, que leva da vagina ao útero, e dele às trompas de Falópio, onde a cada mês um óvulo fica à espera de um fecundador. No entanto, são apenas poucos espermatozoides. Em média, 100 conseguem vencer os obstáculos do caminho, procurando penetrar no útero através do colo, já que a entrada é feita através de túneis de diâmetros semelhantes a um fio de cabelo. O óvulo aguarda o espermatozoide nas trompas por um período de 24 horas. Se até lá nenhuma célula de esperma encontrá-lo, ele deixa de ser fértil. Os espermatozoides que chegam até o óvulo tentam febrilmente remover as células e nutrientes que o envolvem, agitando com vigor sua cauda, como se fosse uma broca, procurando durante algumas horas furar a parede externa do óvulo. Quando um deles consegue, a parede externa que cobre o óvulo muda sua composição química para evitar que outro consiga entrar. Quando a cabeça do espermatozoide mergulha no interior do óvulo, a cauda vibratória se desprende, pois já cumpriu sua função. O óvulo está fecundado. Um bebê está a caminho. 12 horas mais tarde, a célula começa a fantástica viagem de 9 meses através de um primeiro passo. Divide-se em duas. 10 horas depois, elas dividem-se novamente e continuam assim num processo contínuo. As células começam a multiplicar-se, iniciando um processo de combinação que determina o que o nenê vai ter do papai ou da mamãe. Tamanho do nariz, cor dos olhos, doenças hereditárias. Apesar de tantas coisas acontecendo no interior de seu corpo, a mulher não tem noção de que já está grávida. Apresento-lhe agora os seus hormônios, o senhor testosterona e a senhorita estrogênio. O hormônio sexual da mulher chama-se estrogênio e o do homem, testosterona. Eles são produzidos em órgãos de seu corpo chamados glândulas. Não são os únicos hormônios de seu corpo, mas são os que causam a maioria das mudanças físicas e emocionais e estão muito ativos na adolescência. O órgão sexual dos meninos chama-se pênis. Quando ele endurece, fica maior do que geralmente é. Isto é o que se chama de ereção. Quando ainda bebê,
Ocorrem algumas raras ereções, depois o pênis sossega. No entanto, agora na adolescência, você, menino, vai notar que isso acontecerá com mais e mais frequência, e às vezes até sem motivo algum. Outras vezes, ao ver uma gata, você imagina como seria abraçá-la e beijá-la. E então... As ereções ocorrem nos momentos mais inoportunos. Calma, rapaz. Procure pensar em outra coisa. O pênis entenderá que você não está afim e voltará a comportar-se. Como você já deve ter entendido, a maioria das ereções tem início em sua cabeça, porque você está pensando, imaginando alguma coisa. Isso faz com que uma maior quantidade de sangue de seu corpo vá direto para dentro do pênis. É por isso que ele fica maior e endurece. É assim porque, de repente, essa área fica muito ativa e coisas surpreendentes ocorrem. O sêmen ou esperma é o líquido branco e cremoso que carrega os espermatozoides. Um deles, quando se une ao óvulo, forma o bebê. No entanto, durante a maior parte do tempo, fica parado sem ter absolutamente o que fazer, mas sua vontade é sair. Para isso só tem um caminho: o buraco na ponta do pênis por onde sai a urina. A ereção nada mais é do que os espermatozoides avisando que vão sair. A liberação deles chama-se ejaculação e provoca uma sensação de prazer. Mas não fique assustado, pensando que a urina talvez possa escorrer para dentro da vagina da mulher no momento da ejaculação. A urina é obstruída automaticamente quando o homem está tendo relação sexual e ejaculando. Quando o menino está mais ou menos com 13 ou 14 anos, os espermatozoides que o corpo fabricou atingem uma quantidade tão grande que não há outro jeito a não ser sair. Então, muito espertos, esperam ele dormir e escapam. Para que os espermatozoides saiam, é necessária uma ereção, a qual geralmente é causada por um sonho agradável, é claro. O ponto negativo da poluição noturna é que o pijama ou lençóis amanhecem molhados. Não fique encabulado, pois sua mãe saberá entender que isto faz parte do fato de você ser um menino. Apesar de você certamente já ter ouvido muitas histórias fantásticas sobre este assunto, a maioria dos pênis tem o mesmo tamanho quando eretos. Um homem adulto tem um pênis que mede entre 12 e 15 centímetros, com exceções para mais ou menos. Dizem também, mas é pura fantasia, que um pênis maior é melhor na relação sexual, pois causa maior prazer na mulher. Não é o tamanho que importa numa relação, mas sim o amor, carinho, respeito e entendimento que envolvem o casal. Há muitas meninas que, quando menstruam pela primeira vez, ficam assustadas. A menstruação aparece entre 10 e 13 anos e pode chegar de repente, sem nenhum aviso. A menina sente uma sensação estranha, como se estivesse molhada, e quando vai ao banheiro percebe sangue entre suas pernas. Se ela não sabe o que isto significa, pensa que algo está errado, que machucou-se ou que está doente. Fica amedrontada e até com receio de contar a alguém. Apesar de ser desconfortável para uma garota estar menstruada, isso não é um castigo, mas sim um presente. Em passado recente, as famílias presenteavam a menina quando ela menstruava, demonstrando alegria por ela ter se tornado mulher e por ter recebido o aviso de que seu organismo estava sendo preparado para um dia vir a ser mãe. Além disso, os absorventes higiênicos ajudam a tornar o desconforto menor e fazem com que ninguém perceba que você está em seu ciclo menstrual. Como você já sabe, o útero é o lugar onde o bebê mora durante os 9 meses de gestação. A menstruação é o sinal mensal que o corpo da mulher se prepara para a gravidez. Todos os meses, seu útero recebe um revestimento que o prepara para receber um nenê. Um óvulo fica à espera de um espermatozoide durante 24 horas para ser fecundado e gerar uma criança. Se isso não acontece, tanto o revestimento do útero quanto o óvulo têm que sair para deixar lugar aos que serão fabricados no mês seguinte. O ciclo menstrual varia de mulher para mulher. Pode ter entre 24 e 32 dias. A duração é em média de 3 a 7 dias
e pode ou não vir precedida de cólicas e depressão, indisposição física e emocional. Após uma certa idade, geralmente de 45 a 50 anos, a mulher para de menstruar. É a menopausa chegando e provocando novas mudanças no corpo e na vida da mulher. Isto não significa que ela perderá o prazer sexual, apenas que ela não poderá mais gerar filhos por meios normais. Não importa chamá-las de espinhas ou acne, o certo é que tanto os rapazes quanto as garotas passariam bem melhor se elas não existissem. O pior é que elas costumam aparecer quando o menino ou a menina começam a interessar-se um pelo outro. Ai, essas espinhas horrorosas! Mas as espinhas são causadas por algo que faz bem à sua pele. Com 13, 14 anos, seus hormônios estão trabalhando nas glândulas sebáceas, que fazem parte da pele e têm a função de produzir uma espécie de óleo grosso para que ela não resseque. O problema é que, afobadas por ajudá-lo, as glândulas produzem muito mais óleo do que sua pele necessita. Todo esse óleo entala nos poros de sua pele e quando um grão de sujeira entra em um desses poros, lá vem uma espinha. Algumas dicas: não coma muitos doces, sorvetes, comidas gordurosas e nem beba muito refrigerante. Sua pele já tem açúcar e óleo demais. Mantenha sempre a pele limpa. Não esprema as espinhas. Sua pele ficará mais doída, mais feia e poderá ficar com cicatrizes. Ainda vou me livrar delas. Ânimo, pessoal! Um dia as espinhas sumirão para sempre. Os filhos são um presente do Deus eterno. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Há diversas razões pelas quais um homem e uma mulher devem planejar ter filhos. Os filhos são considerados por Deus uma bênção, um presente. Poder gerar um filho e educá-lo é um dom único e especial dado aos pais. Os filhos são a prova viva do amor do casal. Mas também há diversas razões para um casal não querer ter filhos. O casal ainda é muito jovem, eles já possuem o número de filhos que desejam e podem sustentar, estão enfrentando uma doença ou uma viagem longa. Para estas situações, foram inventados os métodos anticoncepcionais. Eles servem para impedir que haja concepção, ou seja, a fecundação. Os anticoncepcionais mais conhecidos são a pílula, tomada pelas mulheres, e a camisinha, usada pelos homens. A pílula serve para impedir a ovulação da mulher e deve ser usada apenas com acompanhamento médico. O mesmo não é necessário para a camisinha. Também chamada de preservativo, a camisinha é uma capa elástica que é colocada sobre o pênis. Durante o ato sexual, ela retém o esperma em seu interior e não permite que entre na vagina. Ela não impede que o homem ejacule e que tanto ele como a mulher atinjam o orgasmo. Estes métodos anticoncepcionais não são totalmente eficazes na prevenção da fecundação. O método cirúrgico é o mais eficaz. Na mulher pode ser feita a cirurgia de laqueadura e no homem a vasectomia. Elas não limitam o prazer e não tornam a mulher frígida nem o homem impotente. Mas os médicos normalmente aplicam estas cirurgias apenas após certa idade e quando o casal já possui 2 ou 3 filhos, pois são de efeito permanente. Quando os anticoncepcionais falham ou não são usados, o prazer do ato sexual pode se transformar em um tormento, na forma de uma gravidez indesejada. O aborto tem sido anunciado como sendo a grande solução, porém praticá-lo não é tão simples assim devido aos problemas morais, físicos e emocionais que o envolvem. Muitas mulheres procuram ajuda nesta hora de desespero, tentando descobrir se abortar é realmente a solução completa para o seu problema. Uma pessoa com princípios cristãos deverá responder honestamente à pergunta: a partir de quando o embrião ou feto se torna vida humana? A ciência médica já provou que o coração começa a bater desde o 24º dia de fecundação.
No 30º dia, quase todos os órgãos já tiveram sua formação iniciada. Antes da mulher descobrir que está grávida, o feto já possui as características de um ser humano. Aborto não é controle de natalidade. Ele mata uma vida que já começou. Quem reconhece a existência de Deus deve saber que ele já planejou a vida do ser humano antes mesmo de sua concepção. Há um trecho nos Salmos que se refere a essa profundidade do conhecimento de Deus. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Tudo o que fazes é maravilhoso. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Os dias que tinham sido criados para mim foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Deus considera o embrião, ou feto, como uma alma vivente. Portanto, o aborto é uma violação a um de seus mandamentos. Não matarás. A mulher que pratica o aborto jamais conseguirá apagar este fato da memória. Há pelo menos 3 maneiras atualmente utilizadas para provocar o aborto. Sucção. Um aspirador minúsculo é colocado no útero sugando o embrião e matando-o. Solução química. É injetada no útero matando instantaneamente o embrião. Raspagem. Raspa-se a vida recém-formada que se instala nas paredes do útero. Muitas vezes o aborto provocado coloca em risco a vida da mãe, ou então a torna estéril para sempre. Deus considera a vida humana como única e valiosa, pois reflete a sua própria imagem. Com base nessa verdade, Deus estabeleceu que a vida humana fosse preservada e protegida. A vida humana inicia-se no útero, onde Deus, pessoal e soberanamente, supervisiona o desenvolvimento e maturação do feto antes do nascimento. Portanto, desde que é vontade de Deus que toda criança seja protegida após o nascimento, ele certamente também deseja que essa proteção se antecipe a seu nascimento. Seria bom para a mulher que sente rejeição pela pequena vida que está em seu ventre abrir-se com Deus, contando como está se sentindo, expondo seus temores e aflições, arrependendo-se e pedindo perdão. Deus pode levá-la a sentir alegria e gratidão pela vida que está se desenvolvendo no seu corpo. Muitas vezes é duro para um casal de namorados assumir uma gravidez resultante de momentos de paixão descontrolada. Mas certamente não é a melhor saída tentar consertar o erro cometendo outro erro maior. A honestidade é a melhor solução. Devem procurar alguém em quem confiem e que possa aconselhá-los. Devem abrir o jogo com os pais, mesmo que a reação deles seja dura. E devem planejar com cuidado o seu futuro, pedindo orientação sobre decisões difíceis. Se irão casar ou não, o que fazer quando o bebê nascer, como dividir os gastos e etc. Deus considera a vida humana como única e valiosa, pois reflete a sua própria imagem. É possível que você nunca tenha praticado a masturbação. Mesmo assim, é importante que você saiba algo sobre isso. Masturbação é o nome que se dá à estimulação de sensações sexuais agradáveis através do toque e manipulação dos órgãos genitais. Nos rapazes, o pênis. Nas garotas, o clitóris, vagina, seios e a parte interna das coxas. Esta mesma sensação agradável é experimentada por um casal quando tem uma relação sexual. O orgasmo é o clímax, o pico da montanha numa relação sexual. É o momento da explosão de nervos, músculos, sentimentos e emoções através de sensações intensas e agradáveis. Nesse exato instante, acontece a ejaculação, onde o esperma é expulso do pênis diretamente para o interior da vagina da mulher. A masturbação não atinge o propósito ideal, ou seja, o padrão que Deus estabeleceu. O plano de Deus é que duas pessoas casadas expressem e desfrutem amor mútuo através do ato sexual. Deus não nos criou com capacidade sexual para experimentarmos sozinhos num prazer solitário,
mas para ser um meio de demonstrar amor e comprometimento ao nosso marido ou esposa. Sendo um jovem adolescente, você precisa saber que, especialmente em sua idade, certas áreas de seu corpo tornam-se extremamente sensíveis e responsivas ao toque. Tocar desperta excitação sexual. Às vezes, o simples andar ou correr produz essa sensação. Não sinta vergonha de senti-las. Isso é completamente normal. A maioria dos jovens brasileiros tem praticado vez ou outra este ato. Para alguns, ele parece traduzir uma resposta espontânea e natural aos fortes impulsos vividos pelos jovens. Para outros, é a curiosidade que os leva a tentar descobrir o que realmente os faz sentir essas sensações, estranhas, porém agradáveis. Sonhar acordada pode ser a fonte de masturbação. Masturbação não é prejudicial à saúde, mas a maior luta a respeito dessa questão é o fato de que, geralmente, a masturbação é acompanhada de fantasias mentais eróticas. Por vezes, o que é fantasiado pode surgir da cobiça, e ela foi categoricamente desaprovada por Jesus. Minha pergunta é: esse ato pode ser praticado sem dar um nó na sua cabeça? Quando você está fazendo amor sozinho, sem retribuição, apenas imaginando como seria se certo alguém estivesse ao seu lado? Tenha consciência de que muitos, por determinação própria e posição moral e espiritual, não se masturbam e são pessoas normais, sadias, ajustadas e felizes. Que todas as mudanças físicas, os altos e baixos emocionais, as dúvidas, temores e ansiedades não amedrontem e inibam, mas sejam motivos para fazê-lo desenvolver-se e amadurecer. Curta essa época, ela não voltará mais e acredite em mim, você sentirá saudade. Muito em breve, você passará a ser adulto. Então, despeça-se da adolescência, certo de que para você ela valeu a pena.